Salve, pessoal! Mais um Sucesso Ilimitado Podcast em 2025 agora, né? O primeiro programa de 2025. Já vou adiantar para vocês, ó, que 2025 vem com muita coisa nova. Já falamos no último programa, em 2024. O nosso programa vai mudar um pouco o cenário, vai mudar um pouco o formato, não perdendo a essência de trazer sempre convidados qualificados aqui, né? Mas vai mudar, vai ficar mais interativo, vocês vão gostar. Tem mais um quadro que a gente vai colocar até março. A gente vai estar divulgando o primeiro episódio desse novo quadro. Então, gente, se preparem que tá vindo muita coisa boa para vocês, né? Eu faço para vocês e por vocês aqui que estão assistindo. Então, eu já vou pedindo para vocês se inscrevam aqui. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, dão aquele like ali que fortalece e ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas e para mais países, para mais lugares, né? Hoje eu tô aqui com esse cara que eu conheço há mais de 10 anos, que é uma pessoa com coração e alma pura, que é uma inspiração para mim e que a partir de hoje o público que está assistindo aqui, que não conhece ele, vai ver o quanto esse cara tem história para contar, uma história de vida linda, né? Inspiração para muita gente. Eu tô aqui com um palestrante, escritor, rapper, compositor, né? Produtor cultural, Kayanga, diretamente da Angola. Aí. Meu irmão, estamos aí. Que satisfação. Olha só, velho. Uma apresentação dessa, né, cara? Que honra. Muito obrigado. Agradeço, né, todo mundo aí que faz parte da equipe do Sucesso Limitado, esse podcast que vem num momento tão especial aí para poder alavancar e ajudar muitas pessoas que buscam também esse conhecimento. E para mim é uma honra poder estar aqui. Tu merece, cara. Tu merece, cara. Tu sabe disso. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Já vou adiantando aqui também que você que quer ser patrocinador e anunciante no nosso podcast, quem anuncia num podcast eterniza a marca nas redes sociais, na internet. Por quê? Porque esse conteúdo vai ficar para gerações. Agora ninguém segura mais a internet. Então você, patrocinador, anunciando com a gente, vai eternizar a sua marca nesse programa em específico e nos outros que virão. Então seja anunciante, clica aqui no QR Code, ó, esse QR Code aqui vai direcionar direto para o nosso comercial. É uma proposta super viável para vocês, né? Vale muito a pena anunciar por essas pessoas que estão aqui sentado com a gente, que levam a marca de vocês para pessoas qualificadas. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Bendito Ovo, uma alimentação saudável no seu dia a dia com ovos de qualidade. Você empreendedor que deseja comercializar os produtos da Bendito Ovo, clica aqui no QR Code, tá? Aqui vocês vão conhecer a Bendito Ovo, que é uma empresa que está aumentando, cada mês que passa, eles estão aumentando a capacidade produtiva deles para atender mais gente, né? Então conheçam os produtos da Bendito Ovo, que são produtos de qualidade, e eu vou passar para vocês já o WhatsApp do comercial deles ali, tá? Que vocês podem chamar e já botar na sua rede. Se tem um mercado de bairro, se tem uma distribuidora, se você tem um atacado, se você tem varejo, chamem eles através do WhatsApp 519-8967-9074. 98967-9074. Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e a sua família. Experimente os produtos Chuletão, Alesa e Nova Itaberaba. Cressol, cultivando raízes e impulsionando o desenvolvimento local. A Cressol é uma instituição financeira completa. Abra sua conta agora na Cressol. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados em materiais à pronta entrega, abrangendo e atendendo toda a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Feito isso, vamos lá. Agora é contigo, Kayanga.
Mestre, Que isso. você... eu quero saber desde lá da tua história na Angola. Como é que começa a vida do Kayanga lá na Angola? Sim, vamos lá então. Primeiramente, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que nos assistem também aqui no podcast Sucesso Ilimitado. Kayanga, eu sou um angolano de nacionalidade, né? Venho de uma família de uma vida de escassez. Eu não gosto de falar de uma família humilde, porque às vezes todo mundo associa a humildade à pobreza, como se isso fosse um sinônimo de humildade, enquanto que humildade é uma virtude humana, né? Que até pessoas com recursos, né, financeiramente, podem exercer essa mesma virtude, podem ser humilde. Então, eu venho de uma família de muita escassez, uma família de 10 irmãos, a gente morava em Angola, numa cidade chamada Benguela, província de Benguela. Eu sou, deixa eu contar, 1, 2, 3, o 6º filho dos 10 irmãos, né? E tive uma oportunidade de vir para o Brasil, uma bolsa de estudo, né, da Igreja Metodista. Tive a oportunidade de vir para o Brasil estudar. Isso quantos anos, Kayanga? Quantos anos que eu venho que eu tô aqui? Que tu veio para o Brasil? Eu cheguei em 2005, este ano vai completar 20 anos. Tu tinha quantos anos? Eu cheguei com 21 anos. 21. E como é que era a tua vida antes dos 21? Como é que era a tua vida lá? Tu disse que é né, de família humilde e tal, mas você... Como é que era a adolescência do Kayanga? O que tu já era um cara pra frente, assim, que ia atrás do conhecimento? Jamais. De forma nenhuma, né? Tu como quer falar um pouco desse teu passado? Total, que eu acho completamente. Completamente, porque eu, né, traduzo isso nas minhas palestras, né, enfim, a minha adolescência, né, a gente vem de uma família, obviamente, né, de escassez, de pobreza extrema, né, onde a gente, enfim, lutava para poder ter o que comer, né? Uma hora tinha, talvez, o almoço, mas não tinha janta. Eu tenho muita memória viva, porque isso eu já conto em todas as minhas músicas, né? Os meus discos, todas as minhas músicas traduzem a minha realidade. Então, isso vamos contar, então. Então, eu venho dessa família, né? Minha mãe era professora, meu pai era um inspetor do trabalho, mas numa realidade muito, muito complicada de uma família comum em Angola, né? Angola mais de 90% vivem numa linha abaixo da pobreza, né? Da população em geral. Então, nós éramos mais uma dessas famílias que sofriam muito, né, com essa questão da escassez, né? Então, uma das características assim, que compõe um pouco da minha personalidade é o gostar de buscar conhecimento, de aprender, de estudar, né? Então, minha mãe era professora, eu ia para a escola estudar, né? Mas depois de tarde eu ia também com ela na escola dela, né? Acompanhar as aulas que ela dava. Então, eu passei durante 5 anos, né? Do 1º ao 5º ano, fazendo esse exercício de estudar 2 vezes. E uma das coisas que minha mãe pegava muito assim no pé era fazer redação. E no final das contas foi aí onde eu fui moldado para ter essa habilidade de poder escrever. Então foi por conta dessas experiências, de minha mãe estar sempre em cima, né? Mesmo depois de eu ter ido na escola no turno da manhã, ela me levar na parte da tarde para estudar com ela. E ainda assim de noite fazer os temas, entende? Então essa capacidade de estar sempre aí, de estar desenvolvendo redações, fazer transcrituras de texto no caderno, me trouxe essa habilidade de poder escrever. A tua mãe, ela era uma pessoa rígida, assim, não? Ela não chegava a ser rígida, mas ela tinha noção daquilo que precisava fazer. Ela era uma professora, exatamente, ela era uma professora. Então, como professora, ela queria passar o maior número de conhecimento e queria, obviamente, que os filhos dela pudessem absorver o maior número de conhecimento, que isso faria a diferença lá na frente, como fez, né? Sim, e teus irmãos eram na mesma linha que tu? Cara, eu vou dizer que eu sou o único irmão formado dos 10. Eu tenho 5 irmãos mais velhos. Né? Eu sou o único formado, né? Meus irmãos mais velhos, eu tenho 2 que eu perdi, que faleceram em 2017, 2018, e eles não chegaram a se formar, não chegaram a fazer faculdade. Tenho minhas 3 irmãs mais velhas também não conseguiram se formar. Então, eu sempre tive isso, né? De buscar o conhecimento, de estudar. Eu gosto de estudar. E aí tu foi levando,
fez teu ensino médio. Fiz o ensino médio. Tu chegou a trabalhar. Como é que é como é que é a vida na Angola, então, cara? Tem oportunidade, cara? Tem oportunidade de trabalho? Como é que é a vida do angolano, assim? Perfeito. Pelo menos a vida que tu tinha lá, quando tu vivia lá. Exatamente. Hoje está completamente diferente. Faz, claro, 14 anos que eu não volto para lá. Mas assim, depois que eu terminei o 5º ano, o 6º e 7º ano, eu fui estudar no internato. Um internato que era longe, assim, da cidade, da região metropolitana, né? Uhum. Era bem longe, era como se fosse no interior, né? No meio de umas montanhas que circulavam todo o internato. E era só homens, só jovens, só adolescentes. Era um internato que direcionavam os piores adolescentes, aqueles adolescentes que, teoricamente, as pessoas diziam que é problemático, né, e os pais, por não saberem lidar com enfim, esse desequilíbrio emocional, acabavam direcionando para esse lugar. Uhum. Então eu acabei estudando lá, só que no meu caso não foi por indisciplina, né? Não foi por eu ser um jovem, um adolescente indisciplinado, rebelde. No meu caso foi porque eu não tive outra escola para estudar. Eu tinha me mudado para essa cidade com a minha família e não tinha escola. A única que tinha vaga era essa, né? Lógico, ninguém queria estudar lá. E eu acabei estudando lá. E nesse internato eu estudei 2 anos, né? E aí eu passei um pouco de uma das piores experiências da minha vida, né? Aí eu aprendi a fazer trabalho forçado, né? Aí eu tive um acidente que foi condicionado durante 4 meses no hospital, quase perdi a perna, né? Eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé que eu tinha perdido, na verdade, quase toda a parte da parte externa do meu pé, né? Não tenho carne. Se tu pegar aqui é direto osso, entende? Então, eu passei essa experiência, foi uma marca muito forte, né? Aconteceu isso por volta de umas 11 horas, meio-dia, né? Nós estávamos transportando uma cisterna de água, né? A cisterna de água normalmente é um caminhão que leva, né? E nós empurrávamos na força, no braço. Olha e chegávamos a subir montanha, né? Então, numa dessas da gente subir a montanha para levar água para a direção, a cisterna ela fez esse movimento. E se ela fizesse isso, a água toda ia cair e, consequentemente, a gente tinha que voltar aí no poço e buscar, né? E demorava. Era um trajeto que a gente fazia em quase 1 hora. Meu né? Deus. Empurrando. E aí a gente foi fazer força para segurar todo o ferro, aquela proa que liga a cisterna e o caminhão, né? A gente segurava com a mão, uns dedos na frente, dedos atrás. Ela cai no meu pé, amassa e arrasta, né? Então aí né? A minha carne toda da parte externa do pé ficou toda amassada. Só que o mais duro não foi isso. Isso aconteceu por volta do mais 11 para o meio-dia da manhã. E aí eu fui levado diretamente para um posto que tinha dentro do internato, eles fizeram um curativo, mas eu só fui mesmo pro hospital, eram 17 horas. Então eu fiquei 12, 13, 14, 15, 16, quase 6 horas esperando para ser levado para o hospital. Com dor, se contorcendo com dor. Eles só passaram uma ligadura e botaram iodo. Nem remédio, por exemplo, para dor eu tomei. Então eu fiquei agonizando assim aquela dor toda do meu pé e vendo a carne toda desfeita no meu pé. E eu cheguei no hospital, eram umas 7 horas da noite, 19 horas, e eu só fui ser atendido no hospital meia-noite. Meu Deus. Meia-noite é que a gente conseguiu entrar, o hospital cheio de gente. Então, e depois que eu fui atendido, aí eles viram que tinham que operar, porque estava tudo amassado o meu pé, tinham que retirar toda aquela, né, senão ia entrar em estado de putrefação. Então, depois no dia seguinte é que eles me operaram. E aí quando eles me operaram, aí sim, eles retiraram toda a carne que tinha amassado do meu pé. E aí só ficou o osso, e eu via o osso do meu pé, né? Então, essa é uma experiência que é muito marcante na minha vida. Eu tenho muito viva essa memória, né, lá do internato. E segunda é que eu sofri abuso sexual lá também, entende? Naquela altura, eu tinha, sei lá, 14 anos, era de um adolescente, a gente não tinha muita noção do que era, né? Mas nós tínhamos... tinha um chefe que era o chefe da caserna, né? Que era o chefe de todo o internato, tinha mais de cerca de umas 15 casernas e totalizavam uns 200 jovens e adolescentes que moravam lá. Então, e a gente não tinha café da manhã, não tinha, né? Pra gente tinha só o almoço. E o almoço era uma comida bem mal feita, assim, pouca. Não dava pra gente poder, por exemplo, se satisfazer, né, fisiologicamente falando. Não saciava a fome, entende? Mas a gente tinha que comer aquilo. E o jantar era sopa aguada, assim, entendeu?
E essa era a rotina, assim, a dieta que a gente tinha, né, diariamente. Então, para os chefes que eram do internato, eles tinham regalias, entendeu? Claro. Tinha as iguarias aí. Então, ele várias vezes pedia para os jovens, os adolescentes, ir lá para a casana dele e ficar lá, entendeu? E aí ele oferecia, né, as comidas. Aí o pessoal gostava, porque, pô, passar fome, né? Então a gente gostava. Uhum. Só que aí ele pedia para dormir com ele, entende? Sim. E a gente dormia, a gente não sabia o que era. Hoje, claro, né? Depois que eu percebi, por exemplo, isso eu conto no meu livro também, a gente vai falar depois, mas depois que eu percebi isso, enfim, fiquei um pouco, né, muito indignado, assim, durante muito tempo. Eu demorei tempo para poder lidar melhor. Não, para lidar, assim, com a ferida, entende? Sim. Curar. Porque abre, entendeu? São trauma. Exatamente. Todo mundo que sofre um abuso sexual, seja menino, seja menina, vive com trauma. E tem algumas marcas, umas características de pessoas que sofrem esse tipo de né? Normalmente elas são mais fechadas, são mais isoladas, têm vergonha de si mesmo, não conseguem se posicionar. Então, essas são marcas do abuso. Né? Inseguras. Traz insegurança, né? Traz uma desvalorização própria, a pessoa não consegue se amar. Então, tem muitas características assim que deixam a pessoa numa posição de invalidez, né? De não se sentir pertencente a qualquer ambiente, né? E, em contrapartida, isso também te traz algumas situações de você, sem perceber, reproduzir um pouco desse trauma, entende? Eu percebi que isso acontecia comigo, por exemplo, nas minhas relações, entende? Nas minhas relações pessoais, com as pessoas com quem eu me relacionava. Então, eu era dentro da relação, eu era a pessoa que mais gostava, por exemplo, de fazer sexo, entende? Uhum. E eu nunca percebi que, no final das contas, era muito da reprodução da ferida que eu tinha por sofrer um sexual, entende? Uhum. Então, até o ponto... Por isso que eu busco muito o conhecimento e desenvolvimento humano. Foi através dele que eu consegui, né, lidar melhor, da melhor forma, me libertar. Me libertar, na verdade, né? Me libertar, porque eu vivia oprimido sem perceber. Uhum. Eu carregava essa marca, ficava produzindo isso, de certa forma, atrapalhava as minhas relações, né? Uhum. Então, acabei me libertando disso. Hoje eu falo com maior naturalidade nas minhas palestras, nos lugares onde eu perpasso, e é muito interessante que aí no livro tem uma frase que eu digo assim: nós somos pessoas únicas, mas nunca as únicas pessoas, né? Pessoas únicas porque cada um no mundo tem o seu propósito, não importa, né? Cada um tem um propósito aqui na Terra, né? E por que nós não somos as únicas pessoas? Porque nunca você é o único que passou pelo que você passou. Sempre tem alguém que passa pela mesma situação, até por coisas piores. E aí onde está o segredo, né? Porque a partir do momento que você consegue resolver esse trauma, tu consegue ser remédio para outra pessoa. Com certeza. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu me declarei abertamente sobre o episódio que eu tinha sofrido e que eu estava liberando perdão de uma situação que eu não queria carregar mais na minha vida, né, começaram a aparecer muitas pessoas que também passaram pelas mesmas circunstâncias. Então elas encontraram aí um ponto de fuga, uma acolhida para poder também compartilhar, né, essas feridas, esses traumas que elas acabaram sofrendo. E aí a gente conversando, a gente consegue apontar, entendeu? Hoje eu falo naturalmente, entende? Claro. E toda vez que eu vou falar numa palestra, sempre tem alguém. E as pessoas ficam, né, me trazendo essa... Entende? Sim, perfeito. E isso, digamos assim, vamos falar, não vamos falar a cura, mas vamos falar esse ter um entendimento que tinha coisa errada, né? No que tu precisava se submeter lá com... Como é que se diz? O chefe? Não, exatamente, chefe, coordenador geral. O coordenador geral lá, né? Isso lá dentro mesmo? Ou quando tu saiu? E a tua família? Dentro. E a tua família? Tu falou? Minha família não sabe de nada. Eu trouxe meu irmão pra cá, pro Brasil agora, né? Em agosto ele veio, do ano passado veio pra cá, né? Eu trouxe ele pra cá pra estudar, tá trabalhando, meu irmão. E ele também não sabia. Eu levei ele pra uma das minhas palestras. E aí ele me viu contando. E aí ele tomou um choque, né? Então, a minha família não sabe, né? A minha família não sabe, até porque eu só me libertei aqui. Eu cheguei com 21 anos, mesmo com essa idade, ainda era muito inocente para muitas coisas, claro. né? Comparando a realidade que era na época em Angola, né? Então, muita coisa, né? Eu ainda não tinha essa mesma conjectura, assim, de posicionamento.
Então isso foi um tempo, um processo que eu fui trabalhando. Um amadurecimento. Um amadurecimento, exatamente. E eu suponho que minha família em Angola não sabe disso. Com certeza. Eles não leram o livro ainda. Não, ó, isso aqui nós vamos falar desse livro logo, logo. Eu quero só seguir essa ordem cronológica, né, da tua trajetória, né, okay. Porque como eu conheço algumas coisas, e agora estou conhecendo também outras, o Kayanga chega no Brasil, então, para estudar. Sim. Lá com seus 20 e poucos anos. 21 anos, né, pela uma instituição Exatamente. religiosa, né? E aí, tu veio para estudar o quê? Cara, eu vim para estudar, vim para fazer faculdade, né? Eu vim pela Igreja Metodista de Angola. Eles abriram vagas para vir para o Brasil. É uma parceria com o Centro Universitário Metodista IPA, né? Que é a instituição que fez esse convênio para que jovens da Igreja Metodista em Angola pudessem vir dentro da universidade fazer. Nós viemos um total de 11 jovens, né, daquela época fazer a faculdade. Então, eu me formei, fiz administração de negócios internacionais, né, e depois da minha formação, aí sim é que eu, né, comecei a dar mais ênfase no meu trabalho com a música, né, com o rap em si. Mas antes disso, no período da faculdade, a minha prioridade sempre foi fazer a faculdade, entende? E isso a gente tinha muito patente. Faculdade né? que? Eu fiz administração de negócios internacionais. Olha só. Pelo Centro Universitário Metodista IPA, que acho que agora fechou, né? Infelizmente. A universidade está fechada. Então, e uma coisa interessante, assim, o Pietro, que eu acho que é importante falar. Lembra que eu disse, né, que as marcas do abuso, elas às vezes te condicionam a ser uma pessoa muito fechada, muito reprimida. Então, quando eu venho para cá, eu também me torno essa pessoa. Eu era uma pessoa que não falava, né? Era muito introvertido, muito fechado. A gente morava numa república, né? Tinha a sala de convivência onde todo mundo ficava pós-aula, né, pós-faculdade, mas eu não ficava lá, não ficava com ninguém. Eu preferia ficar no meu quarto ouvindo rap, né? Colocava meus fones de ouvido. Naquela época ainda tinha o Discman, né? E colocava o Discman aí e ficava ouvindo. Então eu não tinha esse lado social de se socializar com as pessoas, né? E isso também são marcas desse abuso. Eu fui perceber isso depois. Então isso me deixou uma pessoa muito introvertida. Como é que eu mudo um pouco essa questão de se socializar? Por conta de 2 livros. Eu li 2 livros de um autor, o mesmo autor. Um autor incrível, que é um dos mais renomados administradores que o Brasil já teve, chama-se Eduardo Teva. Né? Eu li 2 livros. O primeiro livro é Os Diferenciais das Pessoas de Sucesso e o segundo é A Revolução. Esses 2 livros, eles têm, obviamente, que perspectiva diferente, mas Os Diferenciais das Pessoas de Sucesso, ele fala muito da qualidade que a gente precisa alcançar para ter um bom relacionamento, tanto a nível pessoal como profissional. E aí eu percebi que eu estava dentro de um casulo, dentro de uma caixa, e não estava me desenvolvendo, né, emocionalmente. E eu precisava lidar com outras pessoas, né? E foi aí que eu comecei a me despertar. E estou dizendo isso para as pessoas entenderem a importância da leitura mesmo, entende? Porque o livro pode ser esse caminho que você busca para poder transformar a tua vida, né? Então, a minha aconteceu assim. Para mim, aconteceu assim. Né, tu diz assim que tu mudou ali como pessoa quando tu leu os livros e tu se formou. Aonde que a música entra assim definitivo, Kayanga, assim, na tua vida, em que tu começa a mesmo te expressar talvez tudo isso que tu passou ali atrás na música, né? Porque eu te conheci, né, através das tuas músicas, isso lá mais de 10 anos atrás, eu acho, né? Quando que tu já tinha essa veia musical ou não, tu virou uma chave, não digo pressão, mas talvez a situação que tu se encontrava ali te fez colocar para fora aquilo que estava adormecido, aquilo que desde lá, quando a tua mãe te levava lá para tu fazer redação, quando que a música entra em definitivo na tua vida, assim, que tu começa a te expressar através dela. Perfeito. Lembrando que a música ela sempre fez parte da minha vida. Meu pai era um músico da família, né?
E nós crescemos dentro da igreja, né? Dentro do coral da igreja. Então nós tínhamos muito essa vivência da musicalidade, da sonoridade, né? Por conta dessas experiências. Porém, quando eu venho para cá, né? Começo a fazer a faculdade, eu não trabalhava diretamente com a música, mas ainda assim fazia, né? Mas após a minha formatura, depois que eu saio da faculdade, né? Me formo, aí é que eu deposito mais tempo integralmente falando sobre a música. Então aí sim eu começo realmente a procurar estúdio, gravar, né, a fazer bastante música, indo nos lugares, fazendo shows, nos eventos, né? E aí as pessoas também começaram a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Mas o rap ele sempre foi o refúgio para mim, entende? Sempre foi o refúgio. É no rap onde eu conseguia colocar todas essas dores, todos esses traumas, entende? Tanto é que, por exemplo, se tu pesquisar na internet o meu disco Preto do Bairro 2, ele tem um subtítulo que diz Filho de Pais Falecido, porque ele começa com a música que eu dedico para o meu falecido pai e termina com a música que eu dedico para minha falecida mãe. Só que no meio de tudo isso eu conto as realidades da minha família toda, da minha e da minha família. Eu aqui no Brasil, minha família na Angola, né? Tem uma música, por exemplo, que o título é Guerreira, acho que eu falo das minhas 3 irmãs mais velhas, que todas elas são viúvas, elas casam, mas o marido morre. Eu tenho uma irmã que é viúva 2 vezes, por exemplo, né? Poxa vida. Que ficou viúva 2 vezes, exatamente. Então, e só te cortando, por algum caso específico ou não? Não por caso específico, mas assim... Que eles faleceram, eu digo. Não, sim, mas assim, não é normal. Sim, mas assim, não é normal para uma família, entende? Não, sim, mas eu digo, exato. E como é um país de escassez, a gente sempre tem isso até para esclarecer, né, Caianga? Tem questões de guerra, né? Não, nesse caso não é especificamente. Guerra, mas, tem briga de gangues, né? Nesse caso especificamente, no caso deles, um deles morreu, um deles era alcoólatra, alcoolismo. O outro foi acidente. Sim. Exatamente. E o outro também acho que foi doença. O outro acho que foi doença. Sim. Então foram muito essas causas, mas assim... Porque é um país perigoso, né? Desculpa te cortar de novo. Angola... né? Não, hoje já tá tranquilo. Já teve muitas guerras no passado, né? Hoje é um país que tá mais tranquilo, assim. Já não tem mais guerra. Claro que tem... Na tua época não tinha. Não, mas assim, tem o lado do crime também, né? Na proporção. A violência. Tem esse lado, mas assim, não é como a tamanha dimensão, né? Sim. Exatamente. Sim. Então, nesse contexto todo, eu comecei a trazer essa realidade para as minhas músicas, porque é a forma que eu tinha de melhor lidar. Então, por exemplo, quando morre uma das minhas irmãs mais velhas, eu escrevo, faço uma homenagem para ela. Quando morre meu irmão, eu escrevo, vai fazer uma homenagem. Então, começou as minhas músicas elas começaram a tomar até muito esse tom assim de tristeza, né? E o meu disco, esse disco que eu estou falando, Preto do Bairro 2, está disponível na internet. Ele é um disco realmente muito triste, mas é uma realidade, é a minha história, entende? É a minha história. E eu fazendo essa movimentação de trazer essa história no formato de rap, né? Meio que eu encontro um refúgio, né? Para poder lidar melhor com a dor, sabe? O fato de eu colocar na música e essa música ser compartilhada, parece que o peso para mim ficava um pouco mais tranquilo de carregar, sabe? Então, tem uma música, por exemplo, nesse disco que se chama Libertação, que eu conto... não falo da figura da minha mãe, né, de não estar presente, mas falo do episódio do velório, assim, entendeu? De como é que foi. De como é que foi a estrutura, né? Eu acompanhei o velório pelo telefone, eu não consegui ir lá, né? Minha irmã me ligou, já estão aqui no cemitério, estão fazendo cortege, então foi assim que eu acompanhei, entende? Então eu conto tudo isso na música, entende? Isso te marcou esse episódio aí, cara? Muito. Obviamente. Sim, muito. Demais, porque minha mãe faleceu em 2007, por exemplo. Eu tive em Angola em 2009 para 2010. Eu não consegui ficar muito tempo lá, fiquei menos de um mês. Eu fui para ficar 3 meses, entende? Então eu não consegui lidar com essa ausência, né? Porque a única imagem, quer dizer, a única, mas assim, a imagem viva que eu tenho da minha mãe, ela me despedindo no aeroporto quando eu estava vindo pela primeira vez. Então, essa imagem eu tenho viva até hoje. Depois eu não tenho outras, assim, sabe? Então, eu não acompanhei toda a doença dela até ela falecer. Perfeito. É uma situação... Isso aí eu me lembro que tu tinha me comentado, né? Que minha mãe faleceu, não consegui nem no velório dela.
mas a gente guarda, né, lembranças, é que nem eu digo, né, tem gente que trata, né, a partida, né, das pessoas, né, mas o que mais, né, trata, eu digo assim, de uma forma, coloca uma tristeza que eu entendo, mas eu sempre procurei, Kayanga, pensar de um outro lado, né, de pensar só no que deixou de bom para mim, né, o meu avô, eu perdi 2 avós, né, eu perdi o meu avô e minha avó por parte de mãe, por parte de pai, e meu avô por parte de mãe, né? Okay. E são pessoas que a gente tá mais próximas, né? Eu digo, né? E que eu sempre trabalho isso, né? De me lembrar lá quando eu era pequenininho, das coisas boas, das risadas, do jeito que me chamavam, né? Enfim, né? E eu acho que isso conforta, né, Kayanga? Tu olhar para trás lá, tudo que a tua mãe fez por vocês, né? Total. Eu sou resultado disso, não tenho dúvida, né? Obviamente o resultado. Minha mãe era a pessoa mais próxima. Quando eu tive o sonho de fazer uma faculdade e gravar um disco de rap, foi com ela que eu compartilhei. Eu nunca nem tinha imaginado vir pro Brasil, sabe? Mas eu tinha um sonho, eu falei para ela, meu sonho é gravar um disco de rap, que eu já fazia, eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. E fazer uma faculdade, né? É uma coisa simples hoje, mas para a realidade de um adolescente daquela época lá em Angola não era uma coisa simples, entende? Então, mas eu já tinha isso entranhado dentro de mim, que eu queria muito fazer uma faculdade e lançar um disco de rap. Hoje eu lancei mais de 7 discos de rap, mais de 150 músicas no meu canal do YouTube, mais de 500 mil de inscritos, né? Não só fiz uma faculdade, mas fiz uma pós-graduação, entende? 500 mil de inscritos. Isso, e aí lancei meu livro, então eu sou muito, muito realizado assim com relação a isso. Olha sabe? só, 500 mil de inscritos, tá? O teu canal no YouTube, olha só, cara. Isso que eu parei há 4 anos. Que loucura. Não, é o legado que ele deixa ali, né, cara? E nós estávamos até conversando nos bastidores. Para quem não sabe, eu lá em 2010, 12, gente, eu tinha uma banda que se chamava Leona, que a gente fazia um projeto autoral. Eu lá comecei com meus, sei lá quantos anos, tinha 16 anos. 17 anos. E o Kayanga gravou uma música com a gente, o nome é Leona, com 2 N's, procuram aí. E a música Não Existe Mais. Não existe mais. A história foi muito engraçada, cara, porque eu conheci o Kayanga, né, nos vídeos no YouTube, assim, né, cara, e eu, que legal, esse cara tem um sotaque. É um baita de um profissional, né, mas o que me pegou mesmo foi todo o contexto, a musicalidade e o sotaque, né, gringo, assim, né, e daí é de fora, e daí eu me lembro, cara, não sei como ele topou, ele botou fé ali no projeto, é uma música massa, bem bonita e tal, e eu me lembro que nós estávamos no estúdio, assim, tem a parte que ele canta é uma parte que eu faço, né, coisa do baixo, assim, e daí... E ele aqui assim, ouvindo, né, a parte que ele deveria cantar, e ele aqui assim, daí eu, olha só, Kayanga, nós não trouxemos a tua parte, tá? da letra. É contigo, cara. E ele, só um pouquinho. E aqui, ele, só me dá um minutinho. Gente, acho que foi em 3 minutos. Ele aqui assim, ó, começou a conversar e ouvindo a música, e aqui, ó, quando vê, ele solta o play aí. Mas de primeira, nós já tava aqui assim, ó. Mestre, mas sabe aquele cara assim, ó, vocês vão ouvir, ó, o take que vocês vão ouvir da música Não Existe Mais é ele gravou na primeira. Só faltou ele se levantar e ir embora. Valeu, gurizada. Se passaram, luzes se apagaram, 1000 palavras de amor que se descartaram. Procurei razão para tudo, uma explicação. Meu olhar no espelho traz de volta aquela sensação que alguém me ficou e eu não sei bem o que é. Decifrar o imaginário além do prazer. 5 minutos matou a charada e largou pro ar. Mas tu ainda ficou curtindo com a gente lá. É um mestre. Muito da hora, mano. Kayanga, eu quero saber mais do... Né? Olha só, cara, o tempo passa rápido. Eu quero saber dos teus projetos sociais, né? Teve um post que eu vi nas tuas redes até, né? O Vitor vai botar aqui, ó, pra vocês. O Vitão aqui já vai botar pra gente as redes sociais do Kayanga, ali o Instagram dele, pra vocês verem. Tu fez um congresso de refugiados.
Conferência. Uma conferência, desculpa. E ali tu viu o que vocês expõem? Como é que é esse trabalho que vocês fazem com refugiados? Perfeito. Então, hoje a gente tem uma organização que atende a comunidade de imigrantes refugiados que vêm para cá, para o Rio Grande do Sul. Né? Temos a Casa do Imigrante Refugiado, temos a Associação dos Angolanos e tem tantas outras entidades que também fazem esse trabalho. E hoje acabou não, a gente construiu, né, uma posição que nos colocasse como uma das pessoas referência nesse processo de articulação da pauta migrante aqui no Brasil. Então, hoje eu sou um dos articuladores dos imigrantes, né, represento o Estado a nível federal, né, em Brasília, enfim, fora do Estado, São Paulo, Belém, né, a convite mesmo do Alto Comissariado da ONU, da própria ONU Brasil, de diversas entidades que atendem a pauta imigrante para poder, né, debater e discutir, né, esse processo todo, porque o Brasil é um dos países hoje que mais acolhe imigrantes. Né? Hoje a gente tem uma entrada muito grande de imigrantes venezuelanos, que são pessoas que saem dos seus países e vêm começar a sua nova vida num outro país, sem conhecer muito do país, sem ter apoio, sem ter, né? Então nós somos praticamente esses intermediários que nome fazem da instituição. Casa do Imigrante e Refugiado do Rio Grande do Sul, e tem também a Associação dos Angolanos e Amigos do Rio Grande do Sul. Né? Essas duas entidades são as que eu presido, né? E a gente faz esse atendimento a essa comunidade. Então, no final do ano passado, de agosto, a gente fez algumas conferências, né? Saiu uma portaria do Ministério da Justiça, né? Dando o pontapé inicial para as conferências do imigrante refugiado a nível do Brasil, e qualquer que quisesse fazer, né, dentro da possibilidade das normas, das leis, poderia fazer. Então, a gente conseguiu fazer aqui em algumas cidades. Nós fizemos em Porto Alegre, fizemos em Canoas, fizemos em Montenegro, fizemos em São Leopoldo também, né? Isso em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, né? E participamos da estadual, fizemos parte da estadual. Lá na estadual eu fiz parte da mesa, né? E fomos convidados para participar da conferência nacional que teve em Brasília, 8, 9 e desde novembro, né? E aí foi a conferência nacional. A conferência foi justamente para estabelecer aquilo que vai se tornar as políticas e ações afirmativas, políticas públicas para a comunidade imigrante. O Brasil ainda é novo nesse quesito, né? A lei de imigração ela é datada de 2017, né? Então é muito tempo, né? Tu acha que acha muito necessário? Pouco tempo, desculpa. Sim, sim, ela é prematura. Exatamente. Vamos falar de refugiado, né? Refugiado é quem vem através de tu estava dando alguns exemplos aqui no bastidor. O refugiado é toda aquela pessoa que é forçada a ter que deixar seu país de origem, né, por conta ou de perseguição política, né, ou por alguma perseguição religiosa, ou até por algumas questões de catástrofe, né, tragédia natural, né? Então a pessoa se vê forçada a ter que sair do seu país, porque não tem uma condição humana de permanecer. Ela procura uma proteção, né, em algum outro território, né, em algum outro país. Então esse é o refugiado. Agora o imigrante é aquela pessoa que migra por livre e espontânea vontade, quer ir para o Brasil, vem. Né? Mas esse aí ele tem estrutura para, né, se ele quer imigrar é porque tem algo que dá a ele essa seguridade. Já o refugiado, não. Ele vai com uma mão na frente e outra atrás, tentando resguardar a sua vida. É o que está acontecendo, por exemplo, com muitos venezuelanos, né? Sim. Por conta da crise que se instalou na Venezuela. Você também dá esse staff para venezuelanos também? Total, para todos os imigrantes. Digo, não, para todos os imigrantes. Todos os imigrantes. Né? Obviamente que a gente atende mais esses que são vulneráveis, que é o caso da Venezuela, Haiti, né, colombiano, peruano, esses que aparecem numa condição muito mais vulnerável, que precisam, por exemplo, de aprender a língua. Aprender a língua, aprender, enfim, buscar trabalho, precisar de um auxílio, de algum benefício, alguma doação. A gente direciona todos eles para poder fazerem parte para receber o próprio benefício social, né, que tem dentro dos CRAs, dentro das secretarias de assistência social. Vocês vão atrás então, exatamente, nós que fizemos essa orientação e essa integração dessa população. Perfeito. Olha só que exemplo tu tá dando aí pra gente, né? As redes, vocês têm Instagram para as pessoas conhecerem, se quiser ajudar?
Com certeza. Com certeza. Como é que é o nome? Tem, Casa do Imigrante e Refugiado do Rio Grande do Sul e Associação dos Angolanos. E a Associação dos Angolanos. São duas Coloquem aí entidades nas redes. Uhum. E quem puder ajudar, né? Com certeza. Acredito que lá deve ter, né? Sim, A tem forma no site como Uhum. fazer, porque é bem importante. Quem puder contribuir com o que, né? Toda ajuda é bem-vinda, que nem diz o outro, né, o Caianga? Vamos lá, vamos falar das tuas palestras, Caianga. Eu Bora. quero vender muita palestra aqui. Tomara que esse podcast aqui te projete. Como é que é as tuas vai palestras, Caianga? Olha, Quais palestras tu tem e o que tu fala? Vende o teu peixe aí. vamos lá. Hoje eu tenho em torno de umas 7 palestras, né? Eu sou um palestrante constituído, né? Estudei, né? Busquei conhecimento para isso. É uma das habilidades que eu mais faço. E eu gosto de falar para pessoas, gosto de ensinar, gosto de compartilhar conhecimento, gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Me nego a passar na vida de alguém e não deixar alguma coisa, ainda que seja o meu lindo sorriso. Entende? Mas alguma coisa eu tenho que deixar, sabe? Então, as minhas palestras, eu tenho uma palestra de inteligência emocional que eu faço muito dentro do corporativo, com algumas empresas, grupo de colaboradores, né? O ano passado, retrasado, a gente fez uma palestra, por exemplo, no CREA para os engenheiros. O que tu aborda nessa palestra? De inteligência emocional? Faz um resumão aí. É muito interessante que a gente consegue, a partir de uma palestra de inteligência emocional, a gente consegue extrair o melhor daqueles colaboradores. Você sabe que tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, desde a infância até quando a gente se torna adulto e se reconhece como adulto, a gente carrega um monte de marcas, situações que geraram um impacto negativo e emocional na nossa vida. E esses impactos eles estão aí, sem perceber. No nosso subconsciente, eles vão ditando as nossas normas de comportamento. E então a gente precisa ter que ir visitar, né, visitar esses traumas, dar um novo significado para você poder extrair o melhor de você, porque sem você perceber, isso te condiciona, né? Você não consegue dar o melhor de você, sabendo que você tem algum trauma, por exemplo, de, sei lá, de abuso ou algum trauma de conflito, enfim. Então, a palestra de inteligência emocional, a gente trabalha isso. Trabalha uma série de outras ferramentas, né? Claro. Mas o intuito principal é você ajudar aquele colaborador a extrair o melhor dele dentro da empresa. Extrair o melhor potencial dele. Total, que todos têm, mas nem todos conseguem dar, certo? Destravar ali. Né? Exatamente, exatamente. E aí, isso que a gente tu tem 7, vai. Fala os teus carros-chefe. Eu tenho é interessante, eu quero saber também. Perfeito, eu tenho a palestra África nas Escolas, que eu falo do contexto africano, aí trabalhando muito a questão racial, né, de ESG, de equidade, de gênero, de racismo. É muito importante a gente trazer esse tema dentro das empresas, dentro das escolas. Tu já sofreu? O quê? Alguém já te atingiu? Né, a questão do racismo? Sim, eu falo isso no livro, conto uma experiência que eu passei de racismo, né? Mas assim, a primeira vez que eu sofri racismo foi dentro da faculdade, entendeu? A primeira vez, foi o primeiro choque que eu tive. Eu digo que as 2 primeiras vezes que eu chorei no Brasil foram por essa. A primeira foi por conta do racismo e a segunda foi pela morte da minha mãe, entendeu? Essas foram as coisas que mais me impactaram inicialmente. E eu tenho gravado isso, tenho essa memória muito viva. Eu conto no meu livro desses episódios. Para ter noção, por exemplo, o episódio que eu conto uma vez eu estava no mercado público saindo do estúdio, né, tinha terminado de gravar meu disco Preto do Bairro 2, esse que eu comentei. E eu tinha descido no mercado público do estúdio e estava indo para minha casa. Eu morava perto da Riachuelo, aí no centro de Porto Alegre. E aí eu passando no mercado público, aí ao lado dos ônibus, né, tinha descido do ônibus caminhando, era verão, acho que janeiro ou fevereiro, um sol escaldante, eu estava de bermuda, regata, né, e daqui a pouco quando eu vi... duas viaturas da polícia pararam aqui do lado, os policiais desceram e me apontaram a arma. Parou, mão no ar. E aí eu botei a mão no ar. Quando o outro chegou, ele já pegou a mão e me botou na parede e me algemou. E eu sem entender nada. Eu disse, o que está acontecendo, né? Com medo, receoso, né? Foi a primeira vez que eu vi o buraco de arma apontado na minha cabeça. A Angola viveu quase 30 anos de guerra. Eu presenciei a guerra de 98. Mas nunca tinha visto um buraco de arma. Aquele dia eu vi, né? E tomei um choque muito grande, fiquei muito traumatizado com isso. E aí eu falei, o que está acontecendo, né? Mas tu assaltou a senhora que está na viatura, ela acabou de apontar para você. Eu falei, mas que assim, eu assaltei o quê? O celular.
esse celular é teu? Eu falei, sim, é meu. E ele, tá, então me dá o número. Eu dei o número, ele ligou e chamou, que era o meu número, né? O número que eu dei para ele, chamou o celular. E aí ele falou, não, mas a senhora disse que tu assaltou ela. Eu disse, então me leva até a senhora, né? Eu vou olhar para a cara dela para ver se realmente, né? Ela Enfim, vai ter alguma reação, vai dizer. E pronto. E aí o outro tá dizendo, não, vamos levar então. E aí foram me levar até a viatura. Dava uns 5 metros, assim, de onde eles pararam, né? E aí baixou o vidro, tava a senhora, né? E eu algemado, isso todo mundo passando, vendo, né? E eu com muito receio. Foi uma das experiências mais tristes, assim, entendeu? Eu caminhava, mas pensando, essa senhora não vai dizer que sou eu, porque não fui eu, né, cara? E aí eu parei, olhei, baixou o vidro, ela me olhou e eu fiquei olhando bem fixo no olho dela. E dentro de mim dizia, tu não vai dizer que sou eu, porque não fui eu, cara. Não tem sentido dizer que sou eu, né? E aí daqui a pouco ela baixou a cabeça e disse, é parecido, né? E aí quando ela fala é parecido, o outro cara fala, não, mas vamos levar ele mesmo assim, bota ele pra viatura. E o outro disse, não, mas a senhora acabou de dizer que não é ele. Ah, não, mas sabe que a senhora tá confundindo, vamos levar ele. Eles não queriam reconhecer o erro. No fim, o outro falou, não vamos levar, não é ele, vamos tirar. E o cara pegou na chave e tirou, né? Foi a primeira vez que eu senti o peso das algemas e tirou as algemas da minha mão. Tá e liberado. aí ele falou pra mim, cara, a gente só fez a abordagem porque a senhora mandou. Agora, se tu quiser fazer alguma outra ocorrência, né? Tu podia registrar um contra ela. Entendeu? Tu tem que fazer contra a senhora, porque ela que apontou. Eu falei, cara, eu só queria ir pra minha casa, velho. Eu sabia a resposta. Só queria ir pra minha casa, mano. Quando ele Vindo me deu, de ti, eu já sabia que ia ser essa resposta. Eu fui correndo na minha casa, tomei um banho, me tranquei e dormi, entendeu? Dormi. Não quis falar com ninguém, dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, é que eu fui contar no Facebook, lá para as redes sociais e tal. Todo mundo ficou, enfim... Não tinha contado. Eu lembro que eu escrevi a música Tira as Algemas de Mim. E aí eu fui no estúdio mostrar pro DJ Alex. Ele falou, pô, não, mano, vamos gravar essa música. Aí gravei e depois eu coloquei nas redes sociais contando, né? E aí eu tinha gravado a história música. Da música. Isso, tem também aí no meu livro. Então essa foi uma das experiências mais marcantes. E eu conto nas minhas palestras sobre isso, quando a gente tá falando sobre a questão racial, porque aí tem um ponto muito interessante. Você já imaginou se aquela senhora dissesse que fui eu, onde é que eu estaria? Não imagino. Não dá. Quer tu dizer, entende? O cara imagina, mas tá entendendo? E isso acontece. Triste, né, cara? Sabe? Chega a doer o coração, né? E isso acontece, assim, entendeu? Porque ela poderia dizer, mesmo não sendo eu, entende? E eles não iam ter uma outro caminho a não ser me levar. Até eu provar que não fui eu, tu entende? Então, isso é uma situação que me marca muito. Eu conto nas palestras justamente para as pessoas começarem a refletir, entendeu? Sobre a questão a questão também a questão da como é que se diz? Da inteligência emocional, eu acho, né? Que tem que ter. Total. Né? Total. Porque eu tenho certeza que tu ficou sereno. De boa. Né? Com certeza. Ali é o momento... Mas muito nervoso, né? Muito nervoso, mas assim, de você saber que muito nervoso. Você... Eu tive outras experiências, né? Mas essas são as que mais me marcam, tanto é que eu coloquei no livro. Colocou no livro. E nas tuas palestras, então, o pessoal consegue ver todas, assim? Qual outra que tu quer destacar, Cainga? Vende o teu peixe, que nem eu falei assim. Não, então, aqui eu tive a primeira da faculdade também foi muito, muito marcante, assim. Não, eu tava dizendo das tuas palestras, o tipo de palestra, mas... ok. Mas aqui é a carta aberta, aqui é contigo. Não, mas eu quero falar das palestras. Falar das palestras, isso. Porque é um trabalho que eu faço com muita recorrência, né? O ano passado, dezembro, eu fiz cerca de quase 40 e tal palestras. Olha aí, cara. Se eu não tiver... Então, e eu pretendo fazer mais esse ano. A gente tá fazendo... Né, eu tenho a nova palestra que seja incrível, que é o título do livro, né? Que ela é muito similar a uma palestra que se chama Impossível Não Existe, que ela veio do meu canal do YouTube, né? A minha frase de efeito no meu canal do YouTube nas músicas é o impossível não existe. Então, todos os meus inscritos, eles, né, escrevem hashtag o impossível não existe. Que é uma forma de a gente mostrar o universo de possibilidades para as pessoas, né? De poderem mais acreditar nos seus sonhos e naquilo que elas são capazes, né? Então, imagine que, por exemplo,
No meu canal do YouTube eu fazia os rap homenageando os atletas de alta performance, mas numa perspectiva muito motivacional, de dizer o seguinte: olha, não importa as circunstâncias nem o cenário que você está inserido. O cenário que você está inserido, eles não vão determinar o lugar onde você quer chegar, muito pelo contrário. E aí eu trago a história desses atletas de alta performance, porque eles começaram lá embaixo. E eu trago essa história do cara que começou lá no chão de terra, até ele conseguir atingir o estrelato. Então, quando eu começo a contar a história do cara no início da sua carreira, morando em comunidade, com violências, enfim, mas ainda assim o cara conseguiu sair daí e atingir o estrelato, o cara consegue se imaginar, consegue se ver. Claro. Antes dele observar o lugar que esse atleta chegou, ele consegue ver a história dele antes a trajetória. Então ele consegue ver similaridade. Pô, peraí, se esse cara tava na mesma comunidade que eu, no mesmo chão de terra, o que ele fez? Entende? Então eu acho que existe um caminho de possibilidades aí. E é isso que a gente precisa despertar nos jovens e adolescentes. Então é importante que eles sonhem, que eles tenham alguma coisa para poder correr atrás. Uma inspiração. Exatamente, porque se tu não tem isso, qualquer caminho serve, sabe? Qualquer coisa que aparecer serve. Então tu precisa ter definido. Uma das ferramentas que a gente fala aqui no livro, né, que eu também trabalho na palestra, é a força da imaginação. Se você reparar, tudo que está ao nosso redor aqui, antes de ser o que foi uma imaginação. O celular, antes de ser o celular, alguém teve que imaginar. Entende? E com o nosso sonho é a mesma coisa. A gente precisa trazer dentro da nossa mente, imaginar ela para depois correr atrás e materializar. Perfeito, perfeito. E tu é um cara que correu muito atrás, né? Demais. Sonhou muito. Sonhou muito, né, Cainhanga? Dos teus sonhos, muitos sonhos que tu tem, tu realizou? Demais, cara. Demais. Mas ainda tenho muitos para realizar. Que legal. Tu é um cara sonhador. Tem muitos. E acho que todo mundo precisa ser, entende? Todo mundo precisa ter algo pelo qual ele deve direcionar a sua vida para não passar despercebido. Porque a vida ela é muito curta, sabe? A nossa vida aqui é muito curta. Imagina, nós estamos em mais de 2.000 anos, mas o tempo, né, de vida que nós temos aqui na Terra é 70, 80 anos, né? Alguns com 90, 100, mas aí já chega a fadiga. Mas se tu vê dentro da corrente fisiológica do ser humano aqui no Brasil, por exemplo, você tem Angola de 40 a 50, muito menor, entende? Então é muito pouco tempo pra gente não colocar um objetivo dentro da nossa vida. E não são vários, né, cara? Então eu acho que nós temos essa liberdade de poder, né, sonhar e acreditar que a gente é capaz de realizar. Perfeito. Seja incrível. Seja incrível. E a história desse livro aqui, quando que foi o start, assim, dessa ideia de lançar um livro, Cainhanga? Enfim, eu já tinha um sonho. Tu já vai aqui, ó. Tu quer autografar depois ou agora? Não, depois tu autografa, no final do programa aqui. Mas assim, era um sonho meu, né? Vou botar aqui ó, pra vocês, aqui o Vitor vai cortar, ó. Era um sonho meu, que eu tinha já de muito tempo. Né? Mas fui amadurecendo com o andar do tempo, né? Do ano retrasado para o ano passado, que foi o tempo que eu tive para poder escrever, né? Eu já tinha desenhado o conteúdo do livro. Eu queria que fosse um livro onde o jovem pudesse encontrar inspiração através das minhas experiências, claro, aliada, né, ao autodesenvolvimento, algumas ferramentas de psicanálise, né? Eu falo, por exemplo, aí de 7 princípios incríveis, que são princípios base milenares que eu acredito que nos conduzem para uma vida melhor. Sempre escolher o caminho do bem. Falo do princípio do perdão, né? Por conta dessa questão psicossomática que as pessoas não se dão conta, mas isso é cientificamente comprovado, que situações como rancor, ódio, vingança são coisas que trazem ferida na nossa alma e que nos condicionam a ter uma doença psicossomática, como AVC, câncer, né? A ciência comprova isso, que a maior parte dessas doenças psicossomáticas elas provêm de ferida na alma, e as feridas na alma vêm por conta desse sentimento negativo que a gente carrega sem a gente perceber. Então, às vezes o ego ele toma conta do nosso ser e a gente quer se achar que a gente é o grandão da parada, só que a gente tá se matando por dentro. Então, cara, tem que perdoar, perdoa, tem que pedir perdão. Não existe, cara, a coisa mais incrível que tu auferir dentro da tua personalidade um tom que seja de humildade, sabe? A humildade é uma virtude que te coloca abaixo, mesmo você não sendo, né? Você se colocar abaixo das pessoas, mesmo você não sendo, né, o menor, entende? Sim. E a soberba é a gente achar que a gente é em cima de todo mundo, né? A gente acha que a gente é Deus. Não peço perdão, só que isso vai
né, trazendo, daqui a pouco começa a ver as marcas na tua fisionomia. E tudo começa lá com uma dor. Então eu trabalho muito isso. Falo do princípio da gratidão, detesto pessoas que vivem reclamando. Para perto de mim, não quero, né, não gosto de pessoas que reclamam. Não importa, entende? Sim. Não tem essa reclamo, mas resolve, mas não reclama. Para perto de mim, não faz isso, porque entende? Porque a gratidão está mais comprovado também. A gratidão ela é um exercício que deve ser praticado o tempo inteiro. É com a gratidão que a gente consegue elevar a nossa frequência nos hertz de 500 para cima, onde gera toda os neurotransmissores de substância no nosso cérebro, como a dopamina. Né? Que dá o prazer, a alegria, a satisfação, entende? O complemento de tudo. Tu tá entendendo? E as pessoas não fazem esse exercício. Né? Porque as pessoas estão sempre focadas no amanhã, estão sempre focadas nas coisas que elas não têm ainda do que aquilo que elas têm. Elas perdem tempo pensando naquilo que podem conseguir, que querem conseguir, sem agradecer aquilo que elas já têm. Quando você fazer esse exercício, tu vai ver o quão rico você tem. E não falo de riquezas materiais, entende? Sim. É o ser não ter. Exatamente. Né? O ser não ter. E tem até uma frase, Kayanga, que faz pouco tempo que você agora complementou aquilo que faz pouco tempo atrás que eu comecei a olhar por essa perspectiva. Olha só, com 32 anos, demorei para... Né, a gente vive uma constante evolução. Eu estava reclamando do meu carro. O meu carro estava dando um problema no motor, eu falava, mas você tá louco, eu não aguento mais esse carro, não sei o quê, e levava no mecânico e não sei o quê. E eu vi um vídeo, né, que... nas redes sociais que me inspiraram, que é sempre olha assim, se alguma coisa tá dando problema, mas é que estourou um cano aqui na minha casa, não sei o que, tu tem uma casa. Uau. Lado bom das coisas. Exato, o teu carro estragou, mas tu tem um carro. É isso, mano. Agradece porque tu tem um carro para estragar. É isso. Se tu não tivesse um carro, ele não ia estragar. Então agradece pelo que tu tem ele. Os problemas, né? Agradecer, a gente tem que agradecer a vida que a gente tem, né, cara? Não é imagina se, né, Deus não desse a possibilidade de a gente estar aqui hoje. Exatamente. Né? Então aquela coisa, e tem ainda mais aquela história, né? Que eu acho que o dia tem 86.400 segundos. 86.400 segundos tem um dia. Uau. Você já é milionário e não sabia. Uau. Né? Uau, é isso. Eu acho que é muito mais pensando nessa perspectiva, entende? Isso resolve muito. Porque quando você faz esse tipo de exercício, tu começa a trazer um condicionamento dentro da tua vida que eram invisíveis, que você não percebia. E automaticamente tu carrega essa atmosfera e transparece. Isso é o mais legal de tudo. E disciplina, né? Total. Então, eu falo sobre isso também. Sobre isso. É um dos princípios. Seja incrível. Seja incrível. Kayanga, onde é que as pessoas podem comprar o teu Cara, livro? no meu Instagram, no link da minha bio, né? Eles podem adquirir o livro aí. Né? Só clicar lá no meu Instagram. Bota aí no CG. É um dos livros que está sendo muito trabalhado, principalmente, né? Claro, serve para qualquer faixa etária, obviamente, né? Mas está sendo muito trabalhado nas escolas, muitas secretarias estão comprando em quantidade para trabalhar com os alunos, os professores, e a minha ideia é justamente essa, para que mais jovens consigam ter esse contato com essa literatura, né? E que desenvolvam alguma coisa a partir, né, do que eles absorverem dentro do livro. Com certeza, eu vou deitar na minha rede, na minha sacada... E vou ler esse teu livro aqui, Kayanga. Eu, primeiramente, né, quero te dizer que é uma honra para mim estar aqui tendo essa conversa contigo, te reencontrando, vendo esse teu sorriso contagiante. Essa energia não tem, cara.Esse cara emana uma energia de sabedoria e de paz, de querer o bem das pessoas. Por isso que tu é uma inspiração para mim desde lá de trás. A tua história de vida é uma motivação para mim, né? Sempre quando eu te vejo, até eu tava te falando que quando eu tava vindo para cá, quando a gente marcou, na verdade, quando a Luísa marcou aqui com o Kayanga, eu já comecei a resgatar lá atrás, quando a gente trabalhou, fez aquela música junto, e lá eu pude saber um pedacinho, né, da história do Kayanga. E que bom que 10 anos depois estamos se encontrando, que né? E que a distância agora
que a distância agora seja cada vez mais curta entre a gente, que a gente esteja mais perto um do outro aí nas oportunidades que a vida nos der. Kayanga, obrigado por tu estar aqui. Imagina. Ó, eu agradeço, hein? Obrigado mesmo. A gente tem que fazer, quando o programa mudar o formato, quando tiver aquelas novidades que eu anunciei no início, tá? Tu vai vir de novo. Ou quando tu tiver uma palestra nova, ou até um teu livro novo, ou até um trabalho musical novo, tu sabe que as portas estão abertas aqui. Bora. Obrigado. Antes de eu te pedir um rap, eu vou te pedir aqui pra tu autografar, então, pra gente deixar registrado aí. Pro podcast ou pra ti? Pode ser pra mim. Ok, pode ser então... eu quero no meu nome aí. Ok. Enquanto isso, nós já vamos botar uma música aqui do Kayanga. E eu não tô preocupado com direito autoral, vou dar o direito autoral pro Kayanga mesmo. Ó, enquanto ele autografa, foca aí, ó, Vitor Nelly aí, fazendo a dedicatória. E vocês estão escutando uma música dele no fundo aí pra vocês conhecerem. Eu vou botar uma das músicas daquele disco que ele fez, que retrata muito da vida dele na Angola, o que ele passou lá. Sem apoio, sem nada, estrangeiro no brasa, queria ser reconhecido mesmo longe de casa, mesmo longe sem asa, pra voar por aí, provocar a mudança que eu queria. Aí, ó, gente, aí, dedicatória. Obrigado, mestre Kayanga, mais uma vez. Tamo junto. E Kayanga, vamos de rap, né? Vamos lá, solta a voz aí. Bora. A que mais... vou contar uma mais recente, pode ser? Vai lá. Eu sou persistente. Olhe pra onde? Aqui? Do tipo que o trabalho faz-me ser mais convincente. Eu vivo para sempre, longe de todo mal olhado, constantemente grato, se sentindo abençoado. Meus negócios crescem, minha família também. Patrimônio executivo sem roubar de ninguém. Angolano acordando antes de todo mundo para ver o número da minha conta e contá-las. Estou virado em trabalho, às 9 tenho reunião. Após rotina matinal sinto mais dedicação. Sinto que a motivação me faz achar o que eu penso. Quando se faz o que ama, a gente não sente cansaço. Olha, o mundo é pequeno, não pense pequeno. Nunca fui um fã de Beatles, mas ouvi John Lennon. Antes de plantar, analisei o terreno. Hoje a colheita é 5 vezes mais que o investimento. Põe o teu esforço, lágrima e suor, fé no espírito, o momento é lírico, vida melhor. E pela arte que eu desbravo, transformo toda a tua dor em sentimentos que motivam e vibro com as emoções. Giri. Dale. Obrigado, gente. Até o próximo programa. Falou. Heitor, seja incrível. Seja incrível.